Olá, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, abordando o tema A Cruz de Cristo. A nossa primeira mensagem, nós vimos um pouco a respeito da centralidade da cruz. Conversamos a respeito da loucura que essa mensagem significou, no primeiro século, a sabedoria de Deus contida na mensagem da cruz e o poder de Deus que emana da cruz de Cristo. Hoje nós trataremos a respeito da necessidade da cruz. Eu gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia, caso você tenha essa oportunidade agora, e permanecer aí com esses textos para que a gente possa abordá-los durante essa mensagem. Vamos ler dois textos da Bíblia nesse primeiro momento. A primeira passagem está em Lucas, capítulo 22, os versículos 14 a 20, aonde está escrito: Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. Em complemento, eu queria ler com vocês o texto de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26, que trata exatamente desse mesmo momento, da ceia do Senhor. E Mateus relatou esse momento escrevendo e dizendo o seguinte: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados, para perdão de pecados. O relato da última ceia, conforme a narrativa de Lucas e de Mateus, nos revelam dois aspectos essenciais a respeito do sacrifício de Cristo. Antes de ir à cruz, Jesus deixou claro aos seus discípulos que a sua morte de cruz, seria por eles e seria para perdoar pecados. Isso nos mostra que a morte de Cristo na cruz foi, então, primeiro, altruísta e segundo, expiatória. Jesus não morreu por si mesmo, como uma consequência dos seus próprios pecados, porque, conforme nós já dissemos na primeira mensagem, ele, sendo tentado em todas as coisas, em nada pecou, ele não tinha pecado. É isso que a Bíblia nos diz lá em Hebreus 4, versículo 15. Então, Jesus entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Contudo, mesmo o mais desinteressado dos cristãos seria capaz de explicar, e de dizer isso, que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Tal explicação, no entanto, ela pode atrair novos questionamentos que aí um cristão desinteressado teria dificuldades de responder. Por exemplo, nós poderíamos questionar por que Deus precisava de uma morte de cruz para perdoar pecados. Parece automático para nós, dizer que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, mas daí decorre esse questionamento: por que Deus precisa ou precisava de uma morte de cruz para perdoar pecados? Será que não seria mais fácil Deus simplesmente perdoar? Mediante uma oração de confissão e de arrependimento, Deus não poderia simplesmente perdoar o pecado? Por que ele precisava de uma morte de cruz para isso?
Então, para lidar com questões como essas, nós precisamos meditar a respeito da necessidade da cruz. Porque a cruz era necessária. E nós faremos isso hoje a partir de 3 pontos. O primeiro deles é a santidade de Deus. O segundo é a seriedade, a gravidade do pecado. E em terceiro lugar, nós entenderemos o problema do perdão. Porque o perdão é um problema que precisava de ser resolvido. Vamos então ao primeiro ponto da nossa mensagem, a santidade de Deus. E para tratar desse ponto, eu gostaria de ler com vocês mais um texto das Escrituras, que está lá na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 5. O apóstolo João diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. A santidade é um atributo de Deus. Ele é santo, santo, santo. Dizer isso a respeito de Deus significa não só que ele é puro, bom e perfeito. Ele é tudo isso. Mas significa mais. Significa também que Deus não se contamina com nenhum mal. Nele não há treva nenhuma. Não há nenhum resquício de maldade. Ser santo significa ser separado. Por isso, Deus não pode tolerar nem se misturar com o pecado. A consequência imediata da santidade de Deus é a sua ira, que se manifesta em face de todo e qualquer pecado. O apóstolo Paulo expressou isso de maneira muito clara, lá na sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, quando ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Então Deus continua se irando com relação ao pecado, Deus continua se irando em face da iniquidade e da injustiça. O Antigo Testamento, assim como o Novo, está repleto de evidências acerca da santidade de Deus. Uma das passagens que são assim mais marcantes para mim a respeito desse tema é o momento que antecede a outorga dos 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Quando Deus, e isso está registrado lá em Êxodo, capítulo 19, depois você pode dar uma olhada nesse texto, nós não vamos fazer a leitura, mas você pode examiná-lo com calma. E se você fizer isso, você vai perceber que lá em Êxodo 19, Deus convoca o povo para um momento de consagração. Deus anuncia para Moisés que ele vai descer no monte para falar com Moisés, para falar com o seu povo e ali trazer os 10 mandamentos. Então Deus dá ordens a Moisés a respeito da preparação e da atitude que as pessoas deveriam ter diante daquele momento. Eles teriam que se santificar e se purificar por 3 dias. E ainda assim, ao final desses 3 dias, eles não poderiam transpor os limites que seriam traçados ao redor do monte, para que eles não fossem mortos ante a santa presença de Deus. Ou seja, apesar da consagração que eles vivenciariam naqueles 3 dias, Deus faz um alerta e deixa muito claro que se eles ultrapassassem os limites que seriam traçados ali ao redor do monte, eles seriam mortos, porque eles não seriam aceitos na santa presença de Deus. Essa é uma passagem dramática que retrata em vivas cores a majestade de Deus e a natureza santa dele. Um Deus que é luz, que não possui nenhuma treva e que por isso não pode conviver com o pecado. Há outras figuras bíblicas acerca da santidade de Deus. Apenas para citar mais uma, eu quero ver com vocês o texto de Hebreus 12, 29, que é uma citação, uma reprodução de um outro texto que está lá em Deuteronômio 4, 24. Hebreus 12, 29 diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. E ele está citando, o autor de Hebreus aqui está citando Moisés, quando escreveu Deuteronômio 4, 24, onde ele escreveu: porque o Senhor, o Deus de vocês,
é fogo consumidor, é Deus zeloso. O mesmo Deus que é luz é também fogo consumidor. Essas figuras, o fogo, a luz, estabelecem a ideia de uma distância necessária que deve haver entre a santidade de Deus e o pecado. Toda vez na Bíblia em que essa distância é desrespeitada sem a intervenção de um mediador, o resultado inevitável é a morte. Foi exatamente isso que aconteceu com Uzá naquele texto, naquela passagem do Antigo Testamento, quando ele toca de maneira irreverente na arca, que era um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Nós sabemos que, naquela ocasião, aquele homem morreu, porque ele desrespeitou essa distância necessária que deveria haver entre a santidade, a presença santa de Deus e o pecado, sem a intervenção de um mediador. E esse texto, depois, se você quiser conferir, está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Com tudo isso, eu penso que nós podemos estabelecer e deixar muito claro essa verdade a respeito de quem Deus é. Ele é santo. Ele é inteiramente santo. Nele não há treva alguma. Não há nenhum pecado, nenhum resquício de maldade. Tendo estabelecido essa verdade a respeito de Deus, vejamos agora quem nós somos, à luz das Escrituras, à luz da Bíblia. E esse é o segundo ponto da nossa mensagem, a seriedade, a gravidade do pecado. Para tratar desse ponto, eu quero ler com vocês o texto que está lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, onde a Bíblia nos diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Em contraste com a santidade de Deus, está a nossa natureza pecaminosa. Na mesma medida em que Deus é santo, o nosso pecado é grave. Porque você precisa entender uma coisa: o pecado não é uma mera ofensa a um outro igual. O pecado não é um simples tropeção no pé de um amigo ou um empurrão sem querer em alguém na fila. O pecado é uma ofensa, é uma afronta ao ser santo de Deus. Quando nós pecamos, nós estamos afrontando a própria santidade de Deus. Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Ao criar o ser humano, Deus o fez santo e perfeito. Essa era a nossa condição original. Nós não fomos feitos pecadores. Nós éramos inicialmente livres de qualquer pecado. Por isso, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, puderam manter uma comunhão direta e constante com Deus lá no Jardim do Éden. Eles viviam na presença de Deus. Essa era a condição deles no início. Eles viviam na presença de Deus. No entanto, diante do primeiro e aparentemente simples teste de obediência que foi feito, ao primeiro casal, eles caíram. Lá em Gênesis capítulo 3, nós temos o relato da queda. E em Adão, todos nós caímos, porque todos nós estávamos incluídos neles. Se ele era o primeiro homem, se aquele era o primeiro casal, todos nós, ainda que em potencial, estávamos incluídos nele. Ele era o cabeça da humanidade e por meio dele, a natureza humana foi manchada pela mácula do pecado. Porém, não deve recair só sobre Adão a responsabilidade pelo mal causado pelo pecado. Todos nós somos responsáveis por isso. Porque, segundo a Bíblia, nós não fomos diferentes em nada. Nós recebemos, de fato, a natureza do pecado como uma herança, uma herança maldita.
tanto do aspecto moral, espiritual e até mesmo genético, mas por meio das nossas próprias atitudes, nós ratificamos essa herança, nós aceitamos essa herança através dos nossos próprios atos pecaminosos. É por isso que o apóstolo Paulo pôde afirmar na sua epístola escrita aos Romanos tanto a responsabilidade de Adão como a nossa responsabilidade acerca do pecado e das suas consequências desastrosas. Lá no capítulo 5, no versículo 12 de Romanos, Paulo escreve o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e aqui é a responsabilidade de Adão, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E aqui é a nossa responsabilidade. Então, todo ser humano possui livre agência, né? Possui a capacidade de fazer escolhas, e por isso é responsável pelas escolhas que faz. Então, nós temos responsabilidade pelo pecado que cometemos. O pecado, então, é a maior expressão de rebelião humana contra o seu Criador. É a expressão máxima de rebelião do homem contra o seu Criador. Pecar é errar o alvo, é transpor os limites estabelecidos por Deus, é transgredir a lei moral do próprio Criador. Desconsiderar a seriedade disso é desconsiderar a santidade de Deus e a situação deplorável na qual nos encontramos. Nós estamos, segundo a Bíblia, mortos em nossos próprios delitos e pecados. Efésios 2, capítulo 1. Desse modo, sendo Deus quem Ele é, santo, e sendo nós quem nós somos, pecadores e pecadores culpados, a situação dos nossos pecados não poderia ser resolvida com um simples pedido de desculpas, ou mesmo com uma postura leniente da parte de Deus, né? Deixa para lá. A gravidade de tudo isso se resume, talvez, nessa frase: a santa ira de Deus clamava por justiça, e o nosso pecado merecia o juízo. E é por isso que o perdão é um problema. É por isso, então, que surge diante de nós o problema do perdão. E esse é o terceiro ponto e o último ponto da nossa mensagem. E para tratarmos a respeito do problema do pecado, né, nesse nosso terceiro ponto, eu quero ler com vocês o texto que se encontra lá na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9. Lá está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoar pecados não é uma questão simples para Deus. Porque para perdoar pecados, o Senhor não pode comprometer a sua própria justiça. Um transgressor confesso não merece perdão, mas sim condenação. Imagine você a seguinte situação: um criminoso invade a sua casa, rouba os seus bens mais valiosos. Dias depois do acontecido, a polícia consegue alcançar aquele criminoso, descobre, quem foi o autor daquele crime, mas não consegue recuperar os bens. Ele simplesmente vendeu tudo aquilo que você tinha de maior valor. Mas ele está arrependido e ele confessa que foi ele mesmo que fez, que cometeu aquele crime. E diante dessa confissão, o juiz decide simplesmente absolvê-lo, porque, aliás, ele se arrependeu do que ele fez, mesmo não podendo e não tendo condições de ressarcir o seu prejuízo, o seu dano. Como você caracterizaria esse juiz? Como um juiz justo ou injusto? Bem, a resposta não pode ser outra. Esse juiz seria um juiz injusto, porque diante de um réu confesso e de um crime caracterizado, não pode ser outra a consequência ou a conclusão, senão a condenação.
E a nosso respeito, a respeito da nossa condição enquanto seres humanos pecadores, a solução também não poderia ser diferente. Um transgressor confesso, um pecador confesso, não merece perdão, mas sim condenação. Mas o texto está nos dizendo que, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu quero te dizer que, ao perdoar os nossos pecados, Deus não está sendo fiel e justo para conosco. E nós vamos entender isso olhando um pouco mais a fundo, né, esse texto de 1 João. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que desde o início, e desde o início mesmo, desde o início da criação do homem, do universo, de todas as coisas, Deus estabeleceu um princípio, que o pecado geraria morte. A consequência anunciada para o pecado sempre foi a morte. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, nas primeiras linhas da Bíblia. Deus anuncia para Adão que se ele cometesse pecado, se ele comesse da árvore, né, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava ali no centro do jardim, ele certamente morreria. E essa verdade foi reproduzida e pode ser encontrada por toda a Bíblia. Vou citar apenas 2 exemplos. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, a alma que pecar, essa morrerá. Romanos, capítulo 6, versículo 23, aí já no Novo Testamento, porque o salário do pecado é a morte. Então a morte sempre foi a consequência anunciada para o pecado. E é por isso que Deus, ao pretender se relacionar com o povo, ao pretender estabelecer comunhão com o povo, né, a quem ele escolheu no Antigo Testamento, que foi o povo de Israel, Deus precisou dar àquele povo um instituto que servisse de forma temporária e ainda que limitada como uma forma deles poderem fazer esse sacrifício, né, para que houvesse morte, derramamento de sangue e assim pudesse haver perdão de pecados e consequentemente, o acesso à presença de Deus. Foi por isso que Deus deu ao povo de Israel o instituto dos sacrifícios, né, para que por meio da morte daqueles animais, os pecados deles fossem temporariamente cobertos e a comunhão com Deus, ainda que limitada, se tornasse possível. Portanto, para que houvesse perdão, era necessário antes uma satisfação pelo pecado. E é a partir desse pano de fundo que nós entendemos a necessidade da cruz de Cristo. A cruz de Cristo não foi um artifício supérfluo, né, dentro do plano, do projeto de Deus, como se Deus quisesse acrescentar toques de dramaticidade, né, no perdão do nosso pecado. Não, a cruz de Cristo era necessária. Ela era o único meio, a única resposta possível para o grande problema criado pelo nosso pecado. Sem a cruz, não haveria satisfação perfeita da justiça de Deus. Por isso, a morte de Jesus Cristo foi por nós, e foi para que houvesse perdão, remissão dos nossos pecados. Ao se oferecer na cruz como um sacrifício único, perfeito e suficiente, Jesus conquistou para nós perdão de pecados e, consequentemente, o acesso à presença santa de Deus. Eu quero ler com vocês um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 10, é um trecho um pouco mais longo, mas eu quero que você dedique atenção a esse texto, porque ele consegue traduzir e expressar muito bem essas verdades que nós acabamos de dizer, né? O sacrifício de Cristo como sendo único, perfeito e suficiente, e como que abrindo um novo caminho de acesso à presença de Deus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre
os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ao contrário dos israelitas, que não podiam ultrapassar os limites do Monte Sinai, mesmo tendo se colocado em um período de consagração de 3 dias, nós somos convidados, por meio de Cristo, somos incentivados a entrar confiantemente perante o trono da graça de Deus, por meio do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Por meio da obra de Cristo na cruz, nós podemos entrar no santuário, no ambiente mais santo da presença de Deus, porque os nossos pecados foram perdoados, porque Jesus resolveu o grande problema do perdão. Ele se fez o sacrifício perfeito e ele foi o sumo sacerdote que ofertou esse sacrifício a Deus. Assim, ao confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoa e nos purifica de toda injustiça, mas não porque Ele está sendo fiel e justo para conosco, mas sim porque Ele está sendo fiel e justo para com o sacrifício de Cristo oferecido na cruz. É assim que nós devemos entender esse texto lá de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para com o sacrifício de Cristo na cruz, e por isso Ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Porque Ele, Jesus, satisfez as demandas da justiça de Deus na cruz, nós recebemos do Pai o perdão dos nossos pecados confessados. Então, irmãos, eu concluo essa nossa mensagem de hoje te dizendo o seguinte: se você mantiver uma ideia correta de Deus e uma ideia correta a respeito de si mesmo, você vai conseguir entender a necessidade da cruz. Porque sem isso, a cruz parece não ter razão de ser. Se nós não cultivarmos uma ideia correta a respeito de quem Deus é, da sua majestade, da sua santidade e a respeito da gravidade do nosso pecado, a cruz realmente não parece necessária. Mas se nós tivermos esses pressupostos em vista, nós poderemos não apenas entender a necessidade da cruz, mas como também contemplar, a glória das suas realizações, a santidade de Deus e a gravidade dos nossos pecados. Nas próximas mensagens, eu quero passar, nesse nosso estudo, dessa análise inicial que fizemos da centralidade da cruz, da necessidade da cruz, para olharmos para aquilo que a cruz realizou em nosso favor, para as realizações da cruz em nosso favor. E nós faremos isso nas nossas próximas mensagens a partir de 4 expressões que são utilizadas no Novo Testamento: propiciação, redenção, justificação e reconciliação. Eu espero que você continue acompanhando essas mensagens, porque Deus tem grandes coisas a nos ensinar aqui, na abordagem desse tema precioso, que é a cruz de Cristo. Que Deus te abençoe, continue abençoando a sua célula e todos aqueles que participam aí com você. É o que nós desejamos e pedimos em nome de Jesus. Um abraço.